Abram a palavra de Deus em Salmos 37, por favor. Salmos 37. Isso. Nós não vamos ler todo o Salmo, porque ele está falando sobre a mesma coisa. É o mesmo assunto, né? O bem, o mal prevalecendo sobre o bem. O mal sendo próspero. O bem vendo o mal prosperar. Mas aqui, as igrejas que pregam, que são... esqueci até aquela palavra que fala quando ela foca no homem, antropocêntrica, né? Eu acredito que é essa a palavra, né? As igrejas que visam agradar o povo, a pregar o que eles gostam e o que eles querem ouvir, eles usam alguns versos isolados desse texto, que é o que nós vamos ler hoje, para nós podermos entender, tá? Então a gente vai ler até o versículo 12, tá? Para nós ganhar tempo. Lembre-se, do versículo 12 em diante, é praticamente uma repetição de tudo que ele já falou, que é o mal fazendo coisas e sendo próspero, e o bem, né, olhando, e Deus ao mesmo tempo dizendo: calma, fica calmo, vai ter o seu dia da justiça. Então vamos ler Salmos capítulo 37. Nessa minha versão da Bíblia tem um título e ele diz assim: a prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Versículo 1 em diante. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixe a ira e abandone o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o lugar e não o aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os seus dentes. Vamos parar por aqui. Queridos irmãos, Amém. os pregadores, quando pregam essas passagens bíblicas sem um estudo, a importância do estudo, o que é? É a gente estudando o texto, a gente entender o que realmente está querendo dizer. A gente não pode usar um verso do texto, né? Só um verso do texto, porque tem pessoas que falam uma frase, se você não pegar o que ela disse por inteiro, você acha que ela falou mal de alguém, e às vezes ela não falou, né? Já aconteceu casos assim, né? A pessoa, ela fala uma palavra, mas não é aquilo que ela está querendo dizer, né? Ou seja, aí quando você vai buscar a declaração completa da pessoa, você vê que não tem nada a ver com o que falaram por aí. Então, quando a gente lê essa parte aqui, ó, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Irmãos, quando a gente lê isso aqui, que tá falando, deleita-te também no Senhor, que eu já ouvi pregações dessas, tá? Onde a gente estava. E Ele te concederá o que deseja o seu coração. Quando a gente lê isso aqui, o que a gente imagina? O mocinho que tá ouvindo essa palavra na igreja, o que ele tá falando? Ele tá pedindo uma namorada bonitona. E Deus vai cumprir o desejo do coração dele. Será que é isso mesmo, irmão? Será que é isso mesmo que esse texto está querendo passar? Né? Só que eu tenho uma notícia que não é muito boa para quem pensa desse jeito, ou para aqueles que acreditaram em falsos pregadores,
que o texto não está falando do desejo do seu coração para essa vida. Aqui está falando, se a gente prestar atenção, olha só, o que o salmista está falando? Ele está apresentando uma coisa que o indigna. Aqui está falando de uma certa indignação, e o desejo dele é ver o fim da injustiça. E ele fala: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Então, nesse versículo 4, o desejo do justo é que a injustiça acabe. O desejo daqui, desse justo, é de que um dia o mal pare de triunfar sobre os justos. O texto inteiro está falando sobre indignação, do mal prosperando sobre o bem. Gente, Deus, ele já entregou para todos nós as bênçãos que estão na terra. O ar que você respira é uma bênção de Deus. As frutas que nós vemos, as árvores dando, né? E a água que nós bebemos, tudo isso já é bênção. Deus não está mais preocupado em falar com vocês sobre coisas mundanas e terrenas. Aqui o salmista está exortando as pessoas a que não percam a esperança. Ainda que o mal pareça prosperar, o dia deles virá. É o dia da ira de Deus. E nisso corrobora, quando a gente para pensar, você fala: é verdade, em tal lugar está escrito isso, é verdade, em tal lugar está falando assim. Jesus, ele fala isso. Aonde que Jesus ele fala isso? Mateus capítulo 5, aquele sermão maravilhoso das bem-aventuranças. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mansos são pessoas que não pagam mal com mal. É uma pessoa mansa. O próprio Senhor Jesus, ele fala sobre isso. Então, esse texto, ele está apontando para um momento vindouro. Está apontando a terra que aqui fala, a terra boa, a terra de paz e justiça. Não é essa terra aqui na terra. É uma terra onde o nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo será o governante. Ele mesmo será aquele aonde vai governar sobre cada um de nós, né? Então, se vocês abrirem a palavra de Deus em Isaías capítulo 60, no versículo 18 até o 21, tá? Que tem ligação, a gente vai entender que está falando assim. Isaías no capítulo 60, versículo 18 até o 21. Nunca mais se ouvirá, olha só de que lugar está falando o salmista. O lugar onde não, aliás, o ímpio não prevalecerá mais sobre o justo. Olha só, nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos seus termos. Mas os teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. Presta atenção que aqui ele fala: se não haverá mais sol e nem lua, então é óbvio que ele não está falando desta terra. Ele não está falando desse lugar onde os nossos pés estão pisando. Mas o Senhor será a tua luz perpétua e o Deus da sua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. E todos os do teu povo serão justos, para sempre darão a terra, serão renovos por mim plantados, obra da minha mão, para que eu seja glorificado. Então, irmão, Salmos 37, ele está nos mostrando, isso aqui é um exemplo da má interpretação que se fazem em diversas outras passagens das Escrituras Sagradas.
várias outras passagens. E quando a pessoa faz uma pregação baseado num verso isolado, com uma interpretação fora do seu texto, ele está te enganando, ainda que ele não saiba que está te enganando, mas você está sendo enganado. Ele não sabe que está te enganando, porque às vezes é um outro leigo, mas o resultado qual que é? Enganação. Quando você olha esse texto e você fecha os olhos e emocionado, porque às vezes se prega com eloquência, emocionado você chora dizendo assim: ah, Deus vai cumprir o desejo do meu coração, eu vou conseguir comprar aquela casa, eu vou conseguir uma namorada bonita. O que você pensa, né? Você foi enganado. O texto não está te prometendo isso. Deus não está fazendo essa promessa para você, irmão. Deus é teu pastor, vai te ajudar, Ele vai te cuidar, mas nós não podemos usar a Bíblia para pregar o que a gente quer ouvir. Nós temos que ler e entender o que Deus quer falar. E cada passagem bíblica tem uma voz, aqui tem a vontade de Deus que está refletida na sua palavra para nós. Então nesse texto a gente ouve, olha só a indignação do salmista: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram iniquidade. O que ele está falando? Cuidado, não tem inveja disso aí. Por quê? Porque isso aí é passageiro, eles perecerão. E ele fala: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Aonde está dizendo mais isso aqui? Vamos agora pegar o próprio Senhor Jesus Cristo falando sobre aqueles que obram a iniquidade. O que está esperando para eles lá na frente? Ou as pessoas que só pensam em bem material, ou as pessoas que estão preocupadas, até quando vai na igreja, ela quer saber algo, ela quer ouvir algo sobre se ela vai aumentar o lucro que ela tem, se ela vai ficar melhor, se ela vai ter bênçãos nessa terra, né? Se o vizinho vai parar de persegui-lo. Não, meu irmão, todas essas injúrias caíram sobre Jesus e ninguém foi impedido. Jesus resistiu o mal até na hora da sua morte, e ele nos serve como exemplo. O que é que Jesus Cristo nos ensina na oração que ele nos ensinou? Está lá em Mateus capítulo 5, eu acredito que a partir do versículo 6. Outra coisa mal interpretada, muita coisa mal interpretada. Quando o pregador, ele abre as escrituras e ele encontra o meu desejo aqui dentro, quando ele encontra a minha própria vontade, é quando ele está indo pelo caminho do engano. Quando ele lê e achar nas escrituras Jesus, quando ele lê aqui e encontrar Deus falando de justiça, de amor, o amor celeste, não esse amor da terra, então é um sinal de que você agora está entendendo as escrituras. O que ensina lá? Quando Jesus fala assim: Pai, livra-os do mal. O carnal, que são muitos, quando ele lê, quando ele ora assim, ou então ele entendeu assim, ele pensa que é para nos livrar de sofrer o mal. Gente, se fosse isso, então a oração do Pai Nosso não funcionou com Jesus. Ele sofreu mal. Não funcionou com João Batista, nem com Pedro, nem com Paulo. Não funcionou com ninguém que carregou o evangelho. Mas o que é que Jesus não fez? E todos os santos apóstolos não fizeram? Eles não fizeram o mal. Deus os guardou de produzir mal. Essa oração é para que Deus me livra de fazer o mal, me livra da influência maligna, porque o mesmo Jesus que ensina a nós a orar, livra-nos do mal. Em outro capítulo ele também fala: virão atrás de vocês, matarão alguns, aprisionarão outros. O próprio apóstolo Paulo, ele fala: calma, Ananias, este homem, Paulo, saberá o quanto que ele há de padecer por amor de mim. Tudo isso é mal. Mas eles
conhecendo a graça e cheios do Espírito Santo, irmão, eles não fizeram o mal. Livrar do mal é pedir a Deus: Deus, me livra da influência maligna da minha vida. Me ajuda para que o teu Espírito a cada dia ele possa ter mais controle sobre minha vida, para que o teu Espírito Santo possa governar a minha vida com mais certeza, Senhor. E isso você vai alcançar, irmão, da seguinte forma: estudando as Escrituras, porque você precisa entender o que Deus quer para você. Estudando as Escrituras, pedindo em oração que Deus te encha do Espírito Santo, de sua graça. Oração e jejum, irmão. A importância do jejum é justamente enfraquecer a sua carne enquanto o seu espírito se fortalece. Jejum não é um enfeite, ele tem um significado, ele tem um resultado para a nossa vida. E mais para frente a gente vai falar sobre isso, como que se faz, como que se começa a fazer um jejum, né? Então aqui nessa palavra, irmão, e ele segue: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. O que Jesus fala em diversas passagens, quando Jesus aborda as pessoas, né, que pensam apenas nessa terra, né? Lá em Lucas capítulo 12, versículo 20 e até o versículo 23, aonde Jesus está contando uma parábola de um camarada, um judeu, um religioso. Ele não se preocupava muito em conhecer a vontade de Deus. Ele não queria estudar muito, né? Lucas capítulo 12, versículo 20, 21, 22 e 23, que é o que a gente vai ler aqui. Então Jesus ele faz uma parábola para ensinar a nós quais devem ser a nossa prioridade. Por quê? E ele vai explicar nessa parábola por que você deve se priorizar, entender a vontade de Deus. Porque a qualquer momento podem pedir a tua alma. E o que você tem preparado para entregar a Deus? E aqui ele fala, né? Nessa parábola ele explica de um homem que falou: não, eu vou destruir o meu celeiro, vou construir um outro maior, porque eu vou colher mais. O homem já tinha mais do que precisava, mesmo assim ele não conseguia olhar outras coisas à sua volta, pessoas que precisavam de um pouco do que ele ajuntava no celeiro. Gente, irmãos, imagina um esquilinho que vai lá na árvore e pega uma nozes, né? Igual eu vi no desenho uma vez. Eu não sei se vocês viram, eu acho que era o desenho do Pica-Pau. O esquilinho ajuntou tanta nozes lá dentro, ele não precisava daquele monte de nozes. Mas quanto mais nozes ele ia juntando, mais briga, mais intriga ele ia causando lá com o Pica-Pau. E eu fiquei olhando aquilo e falei assim: o esquilo, ele precisava de uma, de duas nozes. E às vezes a gente fica, irmão, deixando produzir tanta coisa ruim na nossa vida, injustiças, mentiras, né? Falta de compaixão, para a gente continuar ajuntando, e daqui a pouco você morre. Para quem você ajuntou isso? Para quê? O que isso vai te ajudar? O lugar principal, aonde você vai decidir o final da sua vida, você vai chegar lá e tudo que você ajuntou ainda vai ser usado contra você, porque a sua riqueza ela minou você deixou de ser uma pessoa generosa, amorosa, cuidadora da sua família, porque você tinha outros interesses além da família e além de servir a Deus. Trabalhar. Uma vez eu preguei uma palavra numa reunião familiar e a palavra era 1 Coríntios capítulo 13, a suprema excelência da caridade. E num determinado ponto da pregação era falado, né? Você trabalhou demais, estudou, né? E o que você fez para depois disso tudo? Você já tem uma idade avançada e a qualquer hora a morte bate na tua porta. E o que você fez? O que você tem? Todos os seus diplomas e tudo que você juntou foi para passar o que você já passou. Agora nada disso te serve mais. E eu fiquei sabendo que o vizinho estava encostado lá no muro ouvindo, chorou e se converteu. Um senhor professor aposentado da faculdade da USP.
Tava ouvindo, procurou o irmão lá no outro dia e falou: eu preciso ir para uma igreja. Aquela pregação mexeu comigo. O vizinho falou que ele falava chorando, um senhor aposentado de idade. A palavra entrou no coração. Ele entendeu o recado de Deus. O que você tem tá próximo o teu dia. E o que você fez para o reino de Deus. Aí eu frequentei a igreja, isso não é reino de Deus. Eu toquei na igreja, isso não é reino de Deus. Você tem que levar a palavra de Deus, que é a mensagem do evangelho. Para quantas pessoas você falou de Jesus? Quantas pessoas você viu que o Espírito Santo mexeu no seu coração e você falou: não, eu vou ajudar essa necessidade, eu vou fazer. Se você não sente isso no seu coração, é porque você está em falta do Espírito Santo. E se não tem Espírito Santo, não existe salvação. Já falei isso para vocês, mais para frente a gente vai ler sobre isso. Então Jesus Cristo, ele fala assim: mas Deus lhe disse, Deus falando com esse homem que só pensava em ajuntar coisas: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis, mas mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Irmão, foquem em agradar a Deus. As demais coisas Ele não vai deixar faltar. Isso não é revelação que eu estou dando de palavra, isso é revelação que já está nas escrituras. O próprio Senhor Jesus, ele está aconselhando aqui, ó: não se preocupe com o que você vai comer, não vai te faltar nada. Esse mesmo texto, uns versículos mais para frente, ele está falando: nem o passarinho, ele trabalha na roça, ele não semeia nada, ele não vai lá fazer, ele não falta comida para ele. O leão daquele tamanho, irmãos, se você colocar um leão na sua casa, você não dá conta de alimentar o leão. Vai faltar dinheiro, e Deus alimenta todos os leões da savana, todos os dias. Comem bem, tem a pelagem bonita, aqueles bichos são bem tratados, eles são bem saudáveis. O Senhor Deus vacina aqueles bichos, eles são cuidados, eles têm todo tipo de tratamento que a natureza que Deus criou pode dar para eles. Por que você está preocupada? Por que você está preocupado, irmão? Irmão, você vale mais do que todos os leões da savana. Deus te ama mais do que o globo da terra. Por isso que Deus mandou Jesus por culpa e por causa de você. Deus não mandou Jesus para salvar a terra. Deus não mandou Jesus para salvar os mares. Deus mandou Jesus para te salvar, porque você vale mais do que toda a terra. Toda a terra, não vai te faltar nada e você não perecerá. Fiel é o que te chama, o que te fará também. Está lá em Tessalonicenses capítulo 5. Então, irmão, a palavra de Deus hoje, irmão, né? Ela está nos mostrando, Deus não vai dar os desejos que você quer, porque muitas das vezes a gente nem sabe o que a gente quer direito. Saber você sabe, você não sabe se isso vai ser bom para você, mas o que nós estamos lendo, e a gente não pode nos esconder. Você acha que essa pregação é boa, é gostosa para muitas pessoas, né, que estão acostumados, né, a ouvir bênçãos? Lógico que não. Essa pregação não está prometendo virada de cativeiro para você, mas essa pregação não é a pregação que você veio querer ouvir para resolver os seus problemas. Essa pregação é a verdade, é o que você precisa ouvir. Aqui nessa pregação você não está sendo enganado, você está sendo orientado, você está sendo alertado. O fim vem, o fim vem e o fim vem para todos nós. Então, quando o salmista está lendo aqui, irmão, daqui em diante, quando você vê alguém falar: irmão, está escrito aqui, Deus te fala, eu vou cumprir o desejo do seu coração. Esse pregador, ele é carnal. Esse pregador está cego. Cego significa olhar na Bíblia
e ele vê a si mesmo. Ele lê essas passagens e vê a si mesmo. Ele vê Deus querendo cumprir desejos dele, para o bem dele. O convertido, ele olha, quando ele entende que ali fala da justiça ou de Jesus, ele se alegra, porque o convertido, ele não se alegra em mais nada dessa terra, a não ser com a verdade da palavra de Deus. Outro dia nós colocamos aqui uma análise de uma pregação entre Salmos 24, entre um pregador da igreja da onde a gente veio e um pregador que realmente prega Cristo, é cristocêntrico. Naquela pregação, ele não falou nada, o pregador bíblico não falou nada que Deus ia me dar alguma coisa. Mesmo assim, eu chorei e até agora eu me emociono. Porque o cristão se alegra com a glória de Jesus. A glória de Jesus é nossa glória. Jesus forte significa que nós somos bem guardados e protegidos. Jesus grande e abençoado significa que eu também estarei com ele. E a sua coroa de glória, meu querido, como te ensinaram, você acha que você vai entrar com uma coroinha de vida eterna bonita e entrar pomposo? Você vai entrar com ela. Você vai tirar ela e vai pôr nos pés de Jesus e falar: tua é a glória. Bendito para sempre é o Senhor Deus que morreu para me trazer até aqui. É isso a nossa gratidão. Você vai se expressar todos juntos. Nós vamos tirar nossas coroas na frente de todos os santos anjos e nós vamos colocar nos pés do Senhor Jesus e falar: tua é a glória, Senhor. A ti pertence o reino, Senhor Deus. Estamos aqui por seu amor e a sua misericórdia. Eu cheguei aqui por graça. Tu chegou aqui por mérito, porque tu é o Rei da glória. Então, irmão, a pregação bíblica, uma pregação onde se anuncia o evangelho, meu querido, ela vai falar de coisas que muitas das vezes vai te deixar irritado, mas vai abrir os teus olhos. E mais pra frente a transformação acontece, e então você vai se alegrar, e depois disso você vai se transformar num pregador da palavra de Deus, um pregador das boas novas, né? A alegria é tanta que aí a gente fala: eu também quero falar de Jesus. Eu também quero anunciar a Jesus. Eu quero trabalhar pro reino de Deus. Eu quero levar a semente da mensagem do evangelho e da salvação. Quando você se converter, meu irmão, minha irmã, né, o prazer que você tinha e o deleite que você tinha por uma placa de igreja vai ser jogado no chão, no zero. Quem conhece Cristo, todas essas coisas vira migalha, irmão, vira nada, vira pó, se desvanece, irmão. A gente não consegue olhar mais outra coisa a não ser Cristo triunfante, esperando a sua igreja, né? E essa passagem é mais uma, irmão, típica passagem da palavra de Deus, aonde muitas das vezes as pessoas distorcem a passagem, né? Vocês lembram, eu acredito que lembram, tem outra passagem bíblica, como várias outras também, Jó, se não me falha bem, capítulo 6, versículo 8, quem dera que o Senhor cumprisse o desejo do meu coração. Aí quando você vai estudar, você fala: peraí, Jó está no estado de miséria, doente, podre. Qual é o desejo de Jó? Aí você vai ler e fala: o desejo dele era de morrer, para acabar com a angústia. E ele fala: quem dera que Deus cumprisse o desejo do meu coração. É isso que ele está falando. Mas aí os falsos pregadores abrem aquele lugar. Não interessa pregar os versos anteriores, porque vai atrapalhar, nem os versos posteriores. E aí ele fala para a igreja: Deus vai cumprir o desejo do seu coração. E aí o povo chora. Chora, fala em línguas, calamanaia. E quando você observa, eles choram por si mesmo. Eles choram porque está alegre em si mesmo. Ele está alegre porque ele vai receber uma bênção que ele está desejando. Essas pessoas não choram por Jesus. Não choram pela glória do Cristo. Porque ainda não entenderam o evangelho.
Por não entender o evangelho, ainda não entende o tamanho da sua miséria. Por não entender o tamanho da sua miséria, eles não têm noção do tamanho do amor que Jesus por nós, e não sabem o tamanho da obra que foi feita por nós. Por isso eles não são gratos, e por isso eles não conseguem glorificar a Deus como as escrituras pedem. A glorificação a Deus é quando você começa a entender e você vê o tamanho do amor que Deus teve por nós. E às vezes você não precisa nem falar glória a Deus, só de você entender, quando você chora, você está glorificando a Deus nesse gesto. É todo o gesto em que você se coloca no seu lugar e aquela lágrima, ela engrandece Deus. Isso é dar glória a Deus. É dar glória a Deus. Então, irmão, nesse texto eu peço que vocês depois, quando terminar o culto, quando vocês forem orar, leiam de novo o texto. E agora vocês vão ler esse texto. Vocês precisam ler mais uma vez, porque essa leitura que vocês fizerem vai gravar esse texto na mente de vocês. Vocês vão ler com os olhos do... O justo está indignado, mas Deus está falando para ele: calma, você vai ser saciado. Calma, deixa eles por agora, mas eu virei. Vocês virão comigo, herdarão a terra, e o justo será destruído, eles desaparecerão. E naquele dia, irmão, nós vamos poder glorificar a Deus e dizer: sim, Senhor, valeu a pena, Deus. Justiça de Deus. Essa terra, irmão, ela vai subir um fumo de fogo por toda a eternidade. E da glória de Deus, nós vamos enxergar esse fumo subindo por toda a eternidade, aonde vai ficar por sinal da justiça de Deus. Deus vai deixar um sinal ali, ó, tá vendo? Tudo o que eu prometi eu cumpri, até a minha ira se cumpriu. Então aqui tá, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira. Fala assim, o Senhor Deus fala: calma, deixa a ira é minha. Não se ira, eu vou dar o troco. Ó, deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então, meu irmão, não fique indignado quando você, às vezes, olha para sua própria vida, às vezes material, e você acha que você deveria ter prosperado mais. Irmão, se você é um convertido genuíno, se alegra, irmão. A graça é escolha de Deus, não foi vontade sua. Você foi escolhido e isso é o necessário para que você seja eternamente agradecido. Talvez você não entenda o tamanho desse presente que você recebeu hoje, mas quando você vê o resplendor de Deus, irmão, você vai entender o que foi escolha de Deus, eleição de Deus. Como Jesus disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A graça não é uma coisinha pequena. Quando ele disse isso, ele queria dizer: é muito grande, Paulo. Olha o tamanho. Você precisa de mais nada. A graça tem tudo para você. Irmãos, já é 9:02, tá? Perdoa estender um pouco o horário, né? Vou convidar o irmão para fazer oração de agradecimento. Tem alguém, irmão, que queira terminar essa oração? Depois eu passo para a irmã Adriana e a irmã Adriana faz a oração ali no final também de novo. Algum irmão ou alguma irmã? A irmã Fátima, pode orar, irmã Fátima? Só para agradecer pela pregação e a palavra, tá? A irmã Fátima tá dodói, irmão Josafá. Ela tá dodói? Mas a outra Fátima aqui, tem uma outra sim, Fátima, tá bom? Tá bom. Tá bom, irmão Lisomar, Deus abençoe. É, a irmã Fátima Aparecida Vieira dos Santos. Amém. Eterno Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto, Senhor, por essa palavra, pela vida do irmão Josafá, pela vida de todos os irmãos que estão nesse
culto, e dos que entraram, dos que não puderam continuar, Senhor, das famílias dele, papai. Nós entregamos as nossas preocupações, Senhor. Entregamos, Senhor, todas as dificuldades que nós temos enfrentado, meu Deus. Entregamos também nossas famílias, papai. Todos enfermos, Senhor, todos que necessitam, Senhor, das nossas orações, Senhor. Peço que o Senhor nos fortaleça, meu Deus, para que nós possamos continuar firmes, Senhor, nesse caminho, Senhor. Que é a tua graça, que é o Senhor Jesus, para entender, Senhor, a tua santa palavra infalível, que é a tua palavra que está, Senhor, nessas Bíblias que estão abertas, Senhor. Que o Senhor não nos deixe desanimar, Senhor, de entender a tua mensagem, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada por tudo. Amém, irmã. Deus abençoe. Bom, eu vou repassar aqui para nossa irmã Adriana. Deus abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Bom, se tiver alguém disponível para cantar um último louvor nesta noite, fique à vontade. Jesus Cristo. Não tem, né? Então, irmãos, eu vou fazer mais uma oração, tá? De agradecimento. A irmã Carmen está falando. A irmã Carmen, eu não consigo visualizar. Ô, irmã. Posso cantar mais um hino? Sim, fique à vontade. Só que é do Inário 4, tá? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças dou a ti, ó bom Deus, pois mandaste vida do céu, por Jesus ao povo perdão, que redimiu-me da perdição. Graças dou a ti, formador, pelas bênçãos por teu favor. Satisfeito agora estou, pois Jesus Cristo me resgatou. Graças dou a